Olá pessoal, sejam todos muito bem-vindos. Hoje é sexta-feira, dia 19 de outubro, finalzinho do dia. A gente já vai passar com vocês aqui todas as movimentações do fluxo estrangeiro dentro do nosso mercado. Aquele recado de sempre, se gostar, deixa aí o seu like. Se você quiser também, você pode se inscrever no canal. Se você estiver passando por aqui e gostar desse conteúdo, ative o sininho de notificação e avise aos seus amigos que atuam no mercado financeiro para ficarem atentos na movimentação do fluxo estrangeiro. Exatamente, pessoal, como a gente vai começar esse vídeo de hoje. Eu coloquei aqui, ó, aviso importante. A gente aí terminou o primeiro turno das eleições e a gente vai dar aqui para vocês um panorama do fluxo oficial estrangeiro e também por parte das corretoras estrangeiras que operam no nosso mercado, sendo que aqui no nosso conteúdo do canal a gente acompanha essas duas frentes. Primeiro, a gente vai comentar aqui com vocês do comportamento do fluxo oficial estrangeiro. Do dia 9, ou seja, da terça-feira, a gente teve aí o primeiro turno no domingo. Na segunda, dia 8, nosso mercado subiu quase 5%. E de terça-feira, dia 9, até o dia 17, na última quarta-feira, o fluxo oficial estrangeiro já retirou do nosso mercado 2 bilhões e meio. Ou seja, na segunda-feira, pós-eleição de primeiro turno, a alta do Ibovespa, eles entraram com 1 bilhão e 600. E agora já venderam tudo e já estão com uma ponta negativa desse saldo pós-eleição dentro do nosso mercado. A gente tem uma outra informação também para vocês, que na BMF a gente tem os vencimentos dos contratos. E a gente vai demonstrar mais para frente no vídeo para vocês. Olha a bagatela que eles venderam de contratos de índice futuro nessa última série dentro do nosso mercado. Mais de 15 bilhões de reais, pessoal. Para corroborar com esses dados que a gente vai comentar com vocês, nessa semana as corretoras estrangeiras venderam 2,9 bilhões no nosso segmento Bovespa, mais quase 500 milhões de reais no segmento BMF. E a gente já vai começar a apresentar esses dados com vocês aqui no conteúdo do canal, para que vocês entendam onde que está essa saída do fluxo do capital estrangeiro. Pessoal, dá só uma olhada aqui, a gente tem os 15 ativos de ponta compradora, que subiram 4,12 de média, e os 15 de ponta vendedora, que subiram também, só que bem menos, 1,4. Só que com essa bagatela de vendas por parte aí das corretoras estrangeiras no nosso mercado, enquanto o nosso mercado sobe e eles nem aí, dá só uma olhada, pessoal. Carro-chefe de vendas da semana, Petrobras Preferencial, quase 1 bilhão de vendas. Segundo lugar, Vale, meio bilhão de vendas. Depois seguida por Itaú e também Banco Bradesco. Se vocês olharem, pessoal, 4 ativos de muito peso dentro do nosso mercado. O salvo foi as ações do Banco do Brasil, que tiveram aí com uma movimentação compradora de 71 milhões e o ativo subiu aí quase 6%. É o que a gente sempre comenta com vocês aqui no conteúdo do canal. Quando eles fazem pressão de baixa em relação ao fluxo, o ativo pode até subir, mas é uma alta amarrada. Quando eles realmente impulsionam a movimentação de alta com o ambiente comprador, o ativo deslancha. É o que a gente viu aqui no setor bancário ocorrendo com as ações do Banco do Brasil. Então, pessoal, se a gente verificar aqui o destaque da semana dessa ponta compradora, as ações de Gol, mais de 20% de alta e eles atuando aí com uma ponta compradora. E o destaque de ponta vendedora, a gente teve aqui as ações da GGBR, Gerdau, com uma queda aí de mais de 3,5% e também, pessoal, dá uma olhada nas ações da Suzano, com uma queda também de quase 3,5% no nosso mercado. Lembrando que o dólar comercial fechou aí mais uma semana de desvalorização, fechando aí a 3,71 a semana e eles atuando aonde, pessoal? Ponta compradora. Só que nessa semana, diante desse volume vendedor por parte deles, os ativos que eles compraram e venderam, eles tiveram o quê? Uma projeção de prejuízo. Mesmo a gente verificando aqui que os ativos que eles compraram subiram mais do que os ativos que eles venderam. Dá só uma olhada aqui então no nosso quadro, que nessa semana eles tiveram uma projeção de prejuízo de quase 22 milhões de reais no nosso mercado. A gente faz esse acompanhamento com vocês aqui há mais de 2 anos. Foi o maior valor semanal
para os 15 ativos aí que fazem parte do Ibovespa em relação a esse acompanhamento que a gente está trazendo para vocês aqui no conteúdo do canal. Bom, a gente vai já comentar com vocês, pessoal, um ambiente setorizado. Dá só uma olhada. Enquanto a nossa bolsa está subindo, dá uma olhada nessa linha pontilhada. Olha o que aconteceu, pessoal. A gente simplesmente engatou uma ponta vendedora aqui. Inclusive, a gente já perdeu aqui até o ambiente de fundo do fluxo acumulado. Enquanto o nosso índice sobe, setores importantes que é carbono eficiente caindo, dividendos caindo, setor financeiro caindo, setor de materiais básicos também caindo. E a gente vai aqui discriminar para vocês aqui simplesmente essa barra vermelha que a gente está observando aí em grande parte dos setores dentro do nosso mercado. É muito importante a gente ficar atento, porque a gente está acabando de sair do ambiente eleitoral de primeiro turno e a gente está aí se aproximando do ambiente eleitoral na decisão de segundo turno. E a gente está verificando aqui pelo fluxo das corretoras estrangeiras que eles estão saindo em relação aí à movimentação dos nossos principais ativos, conforme a gente viu no primeiro quadro, e também aqui dos nossos principais setores, conforme a gente tem aqui essa evolução desde fevereiro desse ano no nosso mercado. Bom, a gente vai comentar aqui com vocês agora, pessoal, aquele ambiente setorizado, justamente para que vocês entendam essa percepção que a gente está tendo aí de ativos de ponta compradora e vendedora dentro do nosso mercado. Bom, começando aqui pelo setor financeiro, dá só uma olhada, é o que a gente comentou, né, pessoal? Itaú, vendas muito expressivas, também Bradesco, vendas muito expressivas e os ativos subindo. No caso aí, as ações do Banco do Brasil sendo o destaque do setor financeiro, com maior volume comprador e também a maior alta semanal no nosso mercado. Dá uma olhada aqui, pessoal, no setor de consumo. Destaque foi exatamente aqui as ações da Smiles, esse ambiente aí de fusão com a Gol. Essa movimentação teve aí uma movimentação de queda de mais de 25% para o ativo e eles atuando aí numa ponta vendedora dentro do nosso mercado. Vários ativos, ambiente de valorização, só que a gente percebe aqui, pessoal, ativos que têm ambiente de valorização e eles atuando numa ponta vendedora. Muito atento nessa movimentação. Aqui no setor de materiais básicos, a gente conseguiu perceber que eles praticamente conseguiram quase aí anular a movimentação de Vale nessa semana. Olha o tamanho das vendas deles em Vale, pessoal. Então é isso que a gente chegou a comentar e nesse caso aqui, o destaque desse setor, assim como a gente teve na semana passada, a gente teve o maior volume nas ações de Usiminas e Usiminas também nessa semana com ambiente de valorização, assim como a gente já tinha percebido na semana que passou. Pessoal, óleo, gás e biocombustível, Petrobras preferencial, ambiente vendedor muito expressivo, praticamente, pessoal, eles já venderam 60% dessa última onda compradora que eles tiveram em relação às ações da companhia. Lembrando que quando eles começaram a comprar o ativo, pessoal, Petrobras estava custando R$18 e Petrobras encerrou aí quase 26, eles já colocaram praticamente aí 60% desse volume recente comprador no bolso dentro do nosso mercado. Se a gente verificar aqui o setor de serviços públicos, que a gente engloba setor elétrico e também saneamento básico, eles continuam com a onda compradora nas ações de Eletrobras 6 e com uma ponta vendedora aí para Elet 3. Em relação às ações da CEMIG, pessoal, a gente observou uma ponta compradora muito pujante 2 semanas atrás. Só que na semana passada a CEMIG teve uma alta expressiva, eles já estavam vendendo, nessa semana a CEMIG novamente uma alta expressiva e eles atuando aí numa ponta vendedora praticamente, pessoal, CEMIG já ganhando quase 50% de valorização no mês e eles já colocaram todo o lucro comprador anterior no bolso com essa movimentação dessa semana. O destaque desse setor nessa semana foram as ações de Equatorial e também as ações de Taesa, ambiente de valorização, e eles aí atuando numa ponta compradora, sendo que na semana passada esses dois ativos terminaram praticamente no 0 a 0, com eles atuando numa ponta vendedora. Pessoal, setor industrial, o destaque da semana as ações de Gol. Gol com uma alta expressiva, praticamente aí mais de 20%, sendo que na semana passada, pessoal,
Gol já tinha subido 10% no nosso mercado e eles atuaram numa ponta vendedora. E nessa semana não, ajudaram a empurrar o ativo no nosso mercado e o ativo deslanchou. É o que a gente sempre comenta, né, pessoal? Na semana passada, Gol subiu praticamente aí 10% e eles estavam vendendo. Nessa semana que eles deram uma empurrada, Gol simplesmente dobrou e a valorização da semana passada. Eles empurram mesmo com muita ênfase quando eles resolvem encarar essa ponta compradora em relação aos nossos ativos. Bom, se a gente passar aqui, pessoal, para o setor de saúde, a gente teve aí na semana passada o ambiente comprador em relação às ações de hipermarcas, só que nessa semana um ambiente vendedor e o ativo que mais caiu dentro do nosso mercado para esse setor. Na semana passada eles estavam comprando e o ativo subiu. Nessa semana eles retomaram o ambiente vendedor e o ativo com maior desvalorização. Vale lembrar, pessoal, que Qualicorp na semana passada já teve um ambiente de valorização e eles não ligaram, e nessa semana de novo ambiente de valorização e eles não estão nem aí, continua o ambiente vendedor. Lembrando que Qualicorp, pessoal, vem com uma onda vendedora bem importante e nessas 2 semanas que o ativo veio se recuperando, eles não estão participando dessa movimentação. Se a gente verificar aqui, pessoal, setor de telecomunicação, ambiente vendedor tanto para as ações aí de TIM quanto também para as ações de Vivo. Na semana passada, os ativos já tinham caído e eles estavam atuando numa ponta compradora. Nessa semana, eles resolveram inverter e os ativos aí terminaram o ambiente de desvalorização. E vale lembrar, como sempre, o nosso canal não é canal de compra e nem de venda. Você faça a sua análise própria, identifique os padrões e os movimentos que para você façam sentido e nunca use o seu dinheiro sem o devido gerenciamento de risco dentro do nosso mercado. E aproveitando essa toada das corretoras estrangeiras, pessoal, dá só uma olhada nesse quadro, já tem um tempo que a gente não mostra para vocês aqui no conteúdo do canal, que a gente une o fluxo por parte das corretoras estrangeiras no mercado à vista e também soma com o mercado futuro. Dá só uma olhada, pessoal, nessas últimas 3 semanas. Olha o tamanho dessa barra vermelha que eles estão fazendo no nosso mercado. Eu vou até aqui tirar essa movimentação percentual. Dá só uma olhada, pessoal. Essas últimas 3 semanas, praticamente aí batendo recorde diante desses mais de 2 anos que a gente tem aqui no conteúdo do canal para vocês que acompanham. E se a gente verificar aqui, num prazo mais curto, dá só uma olhada, pessoal. O nosso mercado está subindo. As últimas 3 semanas a gente tem aí um ambiente de valorização e eles fazendo o que, pessoal? Ambiente de venda muito forte no nosso mercado. E é isso que a gente consegue demonstrar aqui para vocês no conteúdo do canal. E se a gente discriminar o mercado à vista e o mercado futuro, pessoal, aqui no mercado à vista essa barrinha verde, conforme a gente viu, 2 bilhões e 900 é a maior venda semanal para as corretoras estrangeiras que operam no nosso mercado desde o início desse acompanhamento que a gente tem aí no conteúdo para vocês em julho de 2016. Mais uma informação que a gente está aí entregando de bandeja para vocês que acompanham o conteúdo do nosso canal. Então, a gente vai começar aqui a comentar com vocês, pessoal, um ambiente do mercado futuro. Primeiro a gente vai comentar aqui com vocês um ambiente deles no dólar. Segue a movimentação compradora conforme vocês viram ali no ambiente semanal. Terceira semana consecutiva, onde que tem essa bolinha aqui, pessoal, é o término da semana. A gente tem então a terceira semana consecutiva com eles atuando numa ponta compradora. A moeda americana saiu lá de R$4. Lembrando que no último contrato, muita gente falando que o dólar ia a 5, ia a 6, a gente comentando que o dólar podia ir a quanto que quisesse, mas que quem mandava no nosso mercado estava fazendo um movimento vendedor. E não deu outra, né, pessoal? A gente simplesmente teve uma desvalorização muito expressiva para a moeda americana. E agora que a moeda americana está caindo, o que eles estão fazendo? Comprando a rodo. Lembrando que a gente tem aí 7 dias para o encerramento desse contrato e eles aí atuando numa ponta compradora bem expressiva e eles estão praticamente aí com 10 centavos de ré em relação ao preço médio para a cotação atual do dólar dentro do nosso mercado. Se a gente verificar aqui, pessoal, dá uma olhada no contrato novo, contrato Z do índice futuro. No primeiro dia desse contrato, na quarta-feira, dá uma olhada, nosso mercado não caiu quase nada. E eles venderam mais de 800 milhões de reais, pessoal.
Quando chegou na quinta-feira, o nosso mercado derreteu. O que eles aproveitaram para fazer? Recomprar parte desse movimento, colocar lucro no bolso. E no pregão de hoje, o nosso mercado também teve aí um respiro e eles também continuaram esse ambiente de recompra, continuando mais uma vez embolsando lucro em relação às vendas que eles tiveram no pregão de quarta-feira no nosso mercado. Lembrando que o contrato V, olha a bagatela, pessoal, terminaram o contrato V com mais de 6 bilhões de vendas dentro do nosso mercado. Lembrando que a gente tinha comentado com vocês que no início do contrato o nosso Ibovespa estava lá embaixo e eles já estavam aí com uma ponta compradora de mais de 3 bilhões. Foi só o nosso Ibovespa subir que eles resolveram colocar todo o lucro no bolso e inverteram a mão para uma ponta vendedora para esse contrato. E agora, nesse contrato Z, que vai vencer no dia 12 de dezembro, eles estão atuando aí já numa ponta vendedora, sendo que nesses dois últimos pregões resolveram fazer aí um respiro em relação a essa movimentação de preços no nosso mercado. Se a gente verificar aqui agora, pessoal, a gente vai demonstrar para vocês aqui aquele nosso quadro que tem o embasamento do fluxo por contrato. Dá só uma olhada, pessoal. A gente encerrou o contrato V no pregão de quarta-feira. E olha aqui que eles fizeram nesse contrato V. Encerraram com uma ponta vendedora. Saíram do contrato anterior, o contrato Q, que a gente teve aí o vencimento em agosto, com quase 130 mil contratos de ponta compradora. Encerraram esse contrato agora, esse contrato V, com mais de 60 mil contratos de ponta vendedora. E se a gente verificar, pessoal, dá só uma olhada, isso representou praticamente aí uma mudança de ponta compradora para uma ponta vendedora de praticamente aí 5 bilhões. E se a gente pegar o acumulado, pessoal, olha o que está acontecendo. A gente está tendo aqui uma curva descendente. Lembrando que essa mesma curva descendente a gente teve aqui exatamente em vários vencimentos dos contratos futuros, enquanto o nosso mercado estava subindo, eles já estavam diminuindo ponta compradora. Quando o nosso mercado derreteu no vencimento de junho, devido à greve dos caminhoneiros, o que eles fizeram? Ambiente comprador. Retomaram esse ambiente comprador no contrato seguinte e o nosso Ibovespa fechando aí praticamente na máxima desse contrato. Fechando na máxima desse contrato, o que eles fizeram? Reduziram compras. E nesse contrato agora Z, a gente só tem um dia de dados, eles reduziram essa relação um pouco ainda em relação ao fechamento de quarta-feira e a gente tem que ficar muito atento. Por quê? A gente vai informar aqui para vocês, conforme a gente falou aí no início do vídeo, pessoal, isso daqui é o volume financeiro entre um contrato e outro. A gente pega o fechamento de um contrato, a cotação, e também a quantidade de contratos em aberto. Quando a gente derreteu devido aí à greve dos caminhoneiros, exatamente no vencimento aí de junho, que terminou praticamente aqui em agosto, olha aqui o que aconteceu, pessoal. Eles chegaram a comprar praticamente aí quase 14 bilhões de reais. E o nosso mercado derretendo. O nosso mercado agora se recuperou. O que eles fizeram agora? Ponta vendedora. Inclusive, esse dado, pessoal, é a maior venda de contrato passando aí para o nosso mercado dos últimos 10 anos. Ou seja, a diminuição de ponta compradora do contrato anterior para essa ponta vendedora no final do contrato foi muito forte. E isso fez com que o ambiente de valor financeiro tivesse aí uma posição vendedora pelo preço e pela quantidade de contratos desde o início de cerca aí de 15 bilhões de reais dentro do nosso mercado. E aproveitando o mercado futuro, a gente vai demonstrar aqui para vocês exatamente o nosso gráfico que representa o contrato futuro desses últimos 10 anos. A linha verde são os contratos em aberto. Pessoal, olha como é que foi íngreme essa movimentação vendedora por parte deles nesses contratos. Lembrando que toda vez que eles tiveram um ambiente vendedor muito expressivo no nosso mercado, a gente estava testando o quê, pessoal? A gente estava testando o topo. Foi assim exatamente que a gente teve aqui nesse último topo e eles estavam com uma posição bem vendedora. E nesse momento também, ambiente vendedor praticamente nesse mesmo patamar de preço. E o que a gente tem aqui no nosso Ibovespa? A gente está testando ainda topo. Então, se a gente olhar aqui no prazo mais curto,
dá só uma olhada. A gente está aqui testando o topo e eles já viraram a mão rasgando para uma ponta vendedora. Se a gente verificar aqui as posições deles no dólar, pessoal, dá uma olhada aqui nesse contrato em relação à movimentação, eles estavam com ambiente comprador, fizeram um ambiente de venda muito forte antes da moeda americana ter esse ambiente de desvalorização que a gente saiu lá de 4,20 para pegar agora os 3,70, e agora que a nossa moeda teve aí essa desvalorização, o que aconteceu? Eles recompraram a rodo pelo fluxo das corretoras estrangeiras que operam no nosso mercado. E se a gente verificar aqui no prazo mais curto, exatamente, né, pessoal? Quando o dólar estava batendo lá 4,20, os caras já estavam vendendo a rodo. E quando o dólar teve esse movimento de queda, eles recompraram praticamente tudo, colocando lucro no bolso em relação aos nossos ativos. Para encerrar o vídeo de hoje, e vamos dar uma olhada agora na movimentação do fluxo oficial estrangeiro em relação às movimentações por parte deles no segmento Bovespa. Dá só uma olhada, pessoal. Essa ponta vendedora que a gente comentou com vocês de 2,5 bilhões, essa curvinha verde descendente no nosso mercado, e inclusive a gente fez aí uma segunda perna de alta no nosso mercado depois das eleições do primeiro turno, e eles nem aí. O que eles fizeram? Ponta vendedora. Muito atento, porque, pessoal, a gente está começando a perceber aqui, desde o topo do fluxo que a gente alcançou lá no início de janeiro desse ano, chegando aí a acumular quase 20 bilhões, a gente está fazendo topo, depois a gente faz um topo mais baixo e agora a gente está fazendo um topo mais baixo. Mas é muito interessante a gente perceber que o fôlego todo do nosso mercado sendo praticamente aí atingido o topo histórico, o movimento do fluxo ainda estava muito afastado do que a gente teve como referência no passado, quando a gente estava exatamente nessa movimentação de topo para o nosso mercado. Dessa forma, a gente consegue aí encerrar o nosso vídeo. Mais uma vez, eu peço para vocês aí, 1000 perdões para fazer para vocês aí um vídeo longo, mas com informações muito relevantes para vocês que acompanham o fluxo estrangeiro. Então, eu desejo a vocês um excelente final de semana. Vamos descansar bastante. Na semana que vem, o mercado está prometendo e nesse momento a gente está percebendo que o investidor fluxo estrangeiro está simplesmente saindo do nosso mercado. Não sei se para voltar agora, se para voltar depois, mas o fato é que nesse momento, esse ambiente eleitoral entre primeiro e segundo turno no nosso mercado, eles estão aproveitando para embolsar todo o lucro dos nossos ativos e simplesmente saindo das posições em relação a esse ambiente curto prazo do nosso mercado. Forte abraço a todos e até o nosso próximo vídeo. Tchau, pessoal!